Vitor Panichi aqui falando. Vamos falar hoje um pouquinho de geografia com vocês. Vocês são alunos aí do cursinho 20 de novembro. Como é que estão? Vamos falar hoje sobre cartografia. Vamos discutir um pouquinho sobre mapas, fusos horários e, no caso, relevo, porém o relevo brasileiro, como que funciona a nossa geografia nesse campo. Vamos falar um pouquinho sobre projeções cartográficas. O que seriam essas projeções? São meios utilizados para projetar a forma esférica da Terra em uma folha de papel plana. A transcrição de uma esfera sobre o plano geram distorções. Por isso, nenhuma projeção representa perfeitamente a realidade. Podem ser elas. Então, vamos lá, mais ou menos o seguinte. Nós já vemos, todo mundo já viu um mapa mundi, certo? No caso, desenhado numa folha de papel ou em outras coisas. Elas nunca transcrevem literalmente, perfeitamente, o que é um país, o que é um estado. Simplesmente são maneiras que nós tentamos aproximar para que cheguem de determinada maneira, para que cheguem, aparentem o que a gente quer descrever com aquela imagem. Então vamos lá. Uma projeção de Mercator, um mapa usado como padrão nos livros Atlas de todo mundo, é uma projeção cilíndrica conforme que preserva na forma massas continentais, mas deforma as áreas relativas. Na medida em que aumenta a distância do Equador, foco da projeção, aumenta as áreas relativas. Explicando um pouquinho sobre essa projeção, nós percebemos que, por exemplo, no mapa mundi que a gente é acostumado a ver, o foco é muito maior nos continentes, correto? Nos países, que é onde a gente quer ver, certo? Nos países principais, vamos lá, a gente pega nos países mais próximos à linha do Equador. Conforme essa distância à linha do Equador vai aumentando, as projeções não são tão fiéis àquilo que nós queremos descrever, certo? Vamos mostrar depois por alguns exemplos para vocês entenderem um pouco. E essa é uma nova projeção, a projeção de Peters. Aparentemente, trata-se de um mapa distorcido, alongado e estranho. É um mapa muito recente que praticamente não aparece nos livros Atlas escolares. É uma projeção cilíndrica de área igual que privilegia a reapresentação de áreas de continentes e países em escala iguais, conservando suas dimensões relativas. Em compensação, as formas são distorcidas, provocando alongamento dos continentes. Entenderam um pouquinho? O que a gente é sempre acostumado a ver, no caso essa projeção de Mercator, que é o que é mais usado nos nossos livros, nos nossos atlas, que não é fiel àquilo que é, porém ela diz aquilo que nós queremos explicar, tá? Vamos lá. Essas projeções elas podem ser desenhadas em três tipos: de maneira plana, de maneira cilíndrica e de maneira cônica. Vamos falar um pouquinho agora de cada uma delas. Projeção plana ou azimutal. Nome meio complicado, mas vamos lá. O mapa numa projeção azimutal é construído sobre um plano tangente a um ponto de qualquer da esfera terrestre. Este ponto ocupa sempre o centro do mapa. É usado em geral para representar as regiões polares em suas proximidades e para localizar um país na posição central, tornando possível o cálculo de sua distância em relação a qualquer ponto da superfície terrestre. As projeções azimutais são as mais usadas geopoliticamente, pois podem realçar o status de um país em relação aos demais da Terra. O emblema da ONU, por exemplo, é uma projeção plana, certo? Entenderam um pouquinho? No geral, esse é o que nós mais usamos numa folha de papel, certo? Num plano tangente. Só que como nós já vimos diversos mapas, o mapa ele mostra aquilo que nós queremos que a pessoa veja naquele momento, certo? Se nós estamos falando ali sobre a Europa, a gente vai mostrar um mapa focado na Europa. Se a gente está falando da parte da América do Sul, da América Central, do Norte, será um mapa focado naquela região. Projeções cilíndricas. É obtida com a projeção da superfície da Terra, com os paralelos e os meridianos sobre o cilindro em forma de um mapa será desenhado.
A projeção cilíndrica conforme conserva a forma dos continentes, direções e ângulos, mas altera a proporção das superfícies. A projeção cilíndrica equivalente preserva o tamanho real da superfície representada, mas não mantém as formas, direções e ângulos. Entenderam um pouquinho? A gente, para fazer uma projeção num cilíndrico, no caso aquele globo, como nós já vimos muitas vezes nas escolas ou até mesmo na casa de parentes, nós sabemos que nós estamos desenhando o mapa de uma forma cilíndrica, e esses são os pontos que a gente tem nele, certo? No caso, ele conserva a forma dos continentes, porém as direções e os ângulos não são de tão tamanha proporção. E a projeção cônica, muito pouco usada, um cone imaginário em contato com a esfera é a base para a elaboração do mapa. Os meridianos formam uma rede de linhas retas convergentes nos polos e os paralelos formam círculos concêntricos, certo? Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre escala e valores. Como é que funciona? Não tem como, o mundo é muito grande, né? Não tem como nós desenharmos o mundo num papel se nós não fizermos isso de tamanho de escalas. O que seria uma escala, por exemplo? Vamos lá. A gente está falando a razão entre a distância do mapa e a distância real. Então, o que acontece? Nós não podemos fazer algo, nós não podemos desenhar algo que seja totalmente desproporcional. Então, nós diminuímos isso, e para que isso diminua, nós criamos uma escala, certo? Essa escala pode ser gráfica, certo? Acho que todo mundo já viu aqui em alguns rodapés, em algum mapa tal, essa gráfica que mostra o tamanho que daquela parte e a quantidade de quilômetros, certo? E numérica, por exemplo, a escala é de 1 bilhão e 300 mil milímetros. Essa escala indica que 1 centímetro no mapa corresponde a 30 milhões de centímetros na realidade. Convertendo centímetros em quilômetros, obtém-se, certo, que 1 centímetro é igual a 30 mil centímetros, no caso 300 quilômetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 300 quilômetros na realidade, certo? Entenderam um pouquinho o conceito de escala que nós precisamos preservar e precisamos manter para que todo aquele nosso mapa tenha algo real. Vamos lá, agora vamos falar sobre estruturas e formas do relevo brasileiro. Como eu falei para vocês, nessa nossa aula de cartografia a gente vai falar também sobre relevo brasileiro. O território brasileiro é constituído basicamente por grandes maciços cristalinos, 36%, e grandes bacias sedimentares, 64%. Aproximadamente 93% do território brasileiro apresenta altitudes inferiores a 900 metros. No caso, nós temos altitudes inferiores a 900 metros acima do mar. Em grandes partes, as estruturas geológicas são muito antigas, datadas da era paleozoica e mesozoica. No caso das bacias sedimentares e da era pré-cambriana, caso dos maciços cristalinos. As bacias sedimentares formam-se pelo acúmulo de sedimentos em depressões. É um terreno rico em combustíveis fósseis como carvão, petróleo, gás natural e o xisto betuminoso. Os maciços são os mais antigos, rígidos e se caracterizam pela presença de rochas cristalinas, como granitos e granizes, e são ricos em riquezas minerais matemáticas, como o ferro e o manganês. O relevo brasileiro não sofre mais com ações vulcânicas e terremotos, agentes internos básicos para a formação de grandes formas estruturais. Porém, os agentes externos, como chuva, ventos, rios, marés, calor e frio, continuam sua obra de esculpir a forma do relevo. Eventualmente, em determinados pontos do território brasileiro, podem-se sentir os reflexos de tremores de terras ocorridos em alguns pontos distantes, como no Chile e no Peru. No mapa a seguir, mostraremos como se divide essa estrutura no solo brasileiro. Vamos dar uma pequena prévia sobre isso, pessoal. Nós sabemos que o nosso solo
ele foi constituído há milhares de anos atrás. Então, se nós vivemos existem lugares mais baixos, existem lugares mais altos, existem grandes morros, grandes chapadas, grandes montanhas no nosso país, certo? Tudo isso veio, no caso, de coisas antigas, de fósseis. A gente está falando da era pré-cambriana, certo? No caso dos maciços cristalinos, certo? E isso foram se formando ao longo do tempo, certo? Então, planaltos, planícies, tudo isso foi ocorrendo. Hoje em dia, o nosso país ele já não sofre mais com agentes internos, que no caso em alguns países existem ainda erupções de vulcões que transformam o solo daquela região. No nosso país ainda se transforma, porém muito mais com agentes externos, no caso frio, no caso da maré, o calor. Tudo isso vai se moldando ao longo da história, certo? Nós não estamos falando aqui de pouco tempo, nós estamos falando que toda a estrutura geológica vai se mudando ao longo de milhares de anos, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre essas planícies, esses planaltos constituídos no relevo brasileiro. Aqui tem um mapa mostrando um pouquinho sobre mais ou menos como se divide as nossas. Você pode ver que nós temos planaltos e planícies, que são as grandes diferenças tal desse nosso território. Vamos falar um pouquinho de cada uma agora. Planície amazônica, vasta área de terras baixas e planas que corresponde à bacia sedimentar amazônica, onde se distinguem alongadas faixas de sedimentos paleozoicos que afloram na sua porção centro-oriental, além de predominar arenitos, argilitos e areias terciárias e quaternárias, localizada entre o Planalto das Guianas e o norte brasileiro ao sul, as planícies e a estreita a leste, próximo ao litoral do Pará, e alarga-se bastante para o interior na Amazônia Ocidental. A imensa área de terras planas e baixas, a altitude raramente supera os 200 metros, que constitui a planície quando observada com maior cuidado. Demonstra que a suposta homogeneidade é aparente, sendo possível distinguir pelo menos 3 áreas distintas que se sacudem a partir das margens dos rios, várzeas, tesos e firmes. Certo? Planície do Pantanal. Ocupando quase toda a metade oeste do Mato Grosso do Sul e o sudeste do Mato Grosso, as planícies do Pantanal se estendem para além do território brasileiro, em áreas do Paraguai, Bolívia e extremo do norte da Argentina, recebendo nesses países a denominação de Chaco. Com terras muito planas e baixas, altitude média de 100 metros, o Pantanal se constitui numa grande depressão interior do continente, que se inunda largamente no verão. Os pontos mais elevados da planície, que ficam a salvo das cheias, levam o nome de cordilheiras, e as partes mais baixas, baías ou lagos. Certo? Planície costeira estende-se por quase todo o litoral brasileiro, do Pará ao Rio Grande do Sul, e é uma área de sedimentos recentes, terciários e quaternários. Em alguns trechos, principalmente no sul e sudeste, a planície é interrompida pela proximidade do Planalto Atlântico, dando origem às falésias. Em alguns pontos surgem as baixadas litorâneas, destacando-se a Baixada da Capixaba, no Espírito Santo, e a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. As Baixadas Santistas e de Iguapé, em São Paulo, a do Paranaguá, no Paraná, e as de Laguna, em Santa Catarina. É na planície costeira ainda que se aparecem as praias Restinhas, Tómbolos, Dumas, Mangazês e Lagoas Costeiras. Certo? Então essa parte da planície costeira, literalmente quando a gente desce a serra, já é essa planície costeira de norte ao sul do nosso país. Planície dos Pampas ocupa esquematicamente a metade do sul do Rio Grande do Sul, constituída por sedimentos recentes. Apresenta-se plana e suavemente ondulada, recebendo a denominação de coxilhas. Essa, no caso, é a que fica lá embaixo no Rio Grande do Sul, pessoal. Aqui tem umas fotos, aqui, ó, mais ou menos daqui da planície amazônica, certo? A planície do Pantanal, que nós temos bastante água que a gente tem ali, certo? Aqui, no caso,
a costeira, toda a nossa costa brasileira é essa planície, certo? E aqui dos Pampas. Agora vamos falar um pouco sobre os planaltos. Planalto das Guianas, ocupando a porção extremo setentrional do país, tem a sua maior parte fora do território brasileiro, em terras venezuelanas, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Constituído por rochas cristalinas pré-cambrianas, podem se dividir em duas porções. Vamos lá. O Planalto Norte Amazônico, também chamado de Baixo Plató, apresenta pequenas elevações levemente onduladas, formando uma espécie de continuação das terras baixas da planície amazônica. E a região serrana, situada na porção norte do Planalto, acompanhada de perto das fronteiras do Brasil com as Guianas e com a Venezuela, dominada por dois arcos de escarpes, o maciço oriental e o maciço ocidental, separados por uma área deprimida e aplainada no noroeste de Roraima. O maciço oriental é caracterizado por pequenas altitudes que raramente superamos 600 metros, onde se encontram serras como Tumucumax e Açarés. Nominho meio difícil, gente, mas vamos lá. Enquanto no maciço ocidental encontram-se as maiores altitudes absolutas do Brasil, destacando-se na Serra de Imeriô, Taparapecó ou Pico da Neblina, com 3.000 metros de altitude, ponto culminante do país, no caso, o ponto mais alto do nosso país. Na fronteira do estado do Amazonas com a Venezuela, o pico 31 de março, com 2.992 metros, e na Serra de Pacaraima, no norte de Roraima, com 2.727 metros. Certo? Agora vamos falar sobre o Planalto Central. Abrange uma extensa região do Brasil central, englobando partes do norte, nordeste, sudeste e principalmente do centro-oeste. Apresenta terrenos cristalinos, antigos, fortemente erodidos e amplamente recobertos por sedimentos paleozoicos e mesozoicos. Além de planaltos cristalinos, destacam-se as chapadas recobertas por sedimentos, como pareces entre Roraima e Mato Grosso. Então, esse planalto na região central do Brasil, onde nós temos a nossa capital, mais ou menos ali naquela região. Certo? Planalto Atlântico ou Planalto Oriental. Estenda-se do Nordeste, onde é bastante largo, ao Nordeste do Rio Grande do Sul. Podem-se também dividi-los em duas subunidades distintas, certo? A região das Chapadas no Nordeste, além dos planaltos e serras cristalinas, como o Planalto da Bomboresa e as serras de Baturité, predominam chapadas recobertas por sedimentos como Diamantina da Bahia e as Ibiabada entre Ceará e Piauí, Araripe entre Ceará e Pernambuco e Apodi entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. E a região serrana, predominam as terras altas do Sudeste, constituída por serras cristalinas de terrenos pré-cambrianos, destacam-se a Serra do Mar, da Mantiqueira, da divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, onde está localizado o Pico da Bandeira com 2.890 metros, terceiro ponto mais elevado. É nessa região que se encontram as maiores altitudes médias do Brasil, cujo relevo apresentam formas arredondadas, constituindo o chamado Mar de Morros, ou relevo marmelonar, resultado das ações interperismo ao longo de milhares de anos. Certo? E agora o último planalto meridional ou arenito basáltico. Abrange grande parte das terras da região sul, o centro-oeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro, sul de Goiás, é a parte leste do Mato Grosso do Sul, correspondente a terras drenadas pela bacia do Rio Paraná. Predominam terrenos sedimentares assentados sobre o embasamento cristalino, sendo os terrenos mesozoicos associados às rochas vulcânicas, provenientes do derrame de lavas ocorrido nessa era. Essas rochas vulcânicas, em especial o basalto e o diabásio, com o passar do tempo sofreram desagregação pela ação dos agentes erosivos, dando origem a um dos solos mais férteis do Brasil, a chamada Terra Roxa. As áreas onde predominam sedimentos paleozoicos, arenitos,
associados às rochas vulcânicas. Constituem uma subunidade do Planalto Meridional. Outra subunidade é a depressão periférica, uma estreita faixa de terrestres relativos baixos que predominam arenitos, que se estendem de São Paulo a Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. É o Planalto Meridional que apresenta com destaque o relevo de cuetas, certo? De costas sucessivas de leste para oeste, certo? E aqui um pouquinho sobre os nossos planaltos, Planalto Meridional, certo? Planalto Atlântico e o nosso Planalto Central. Pessoal, é isso. Foi um prazer falar com vocês, conhecer um pouquinho vocês aí do cursinho 20 de novembro, tá? O nome é Vitor Panichi, qualquer coisa falem aí com a gente, tá bom? Obrigado pela aula, desculpem qualquer coisa, espero que vocês tenham conhecido um pouquinho sobre cartografia e relevos brasileiros. Um abraço.